Abra aí a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia aberta em 1 Timóteo, a carta que nós vamos estudar nessa manhã. 1 Timóteo, isso, abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, deixa aberta e nós vamos estudar juntos nessa manhã. Amém? Esta é uma carta chamada Carta Pastoral. Por que carta pastoral? Essa é a única carta, na realidade é esse Tito, que Paulo não escreve para as igrejas, e sim para uma pessoa especificamente. Então ele escreve essa carta a Timóteo. E eu fiquei pensando no privilégio que é você receber uma carta de um homem como Paulo naquela época. Então ele escreve essa carta então a Timóteo, portanto ela não é endereçada a uma igreja, e sim a uma pessoa. Esta carta ela tem uma motivação muito clara. A motivação dessa carta é exatamente um pastor experiente como Paulo, um homem vivido, um homem experimentado. Ele então escreve a um jovem pastor chamado Timóteo. Se você observar aí no capítulo 3, veja comigo os versos 14 e 15, e você vai ver o motivo desta carta, porque que Paulo escreve então esta carta a Timóteo. Vai lá comigo no capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo diz assim a Timóteo, eu estou lendo aqui na versão NVI: escrevo-lhe, escreva a quem? Escreva a você, Timóteo, escrevo-lhe estas coisas que nós vamos ver juntos aqui, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Então, a motivação desta carta que Paulo escreve a Timóteo é dando orientações de como as pessoas deveriam se comportar na casa de Deus. E aí ele termina, não é, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, aqui fica claro que quando Paulo escreve a Timóteo, ele tem uma intenção, orientar Timóteo de como as pessoas deveriam se comportar na casa de Deus. Então, fica claro que é, de fato, uma carta de um pastor experiente para alguém não tão experiente, ou no início do seu ministério, ou no decorrer do ministério, enfrentando algumas dificuldades. Paulo começa essa carta saudando de uma forma muito especial. Aí, se você observar no capítulo 1, versos 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, então, fica claro o destinatário, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Nós vamos ver o porquê desse filho na fé. Ele diz assim ainda no verso 2: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se que eu disse que a saudação, graça e paz, não é graça, porque Deus não nos dá, não é, nos salva de graça. Então, Deus não nos dá aquilo que merecemos, não é? Nesta graça, nesse momento, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Então, isso é graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Então, a misericórdia de Deus é nós estarmos condenados, perdidos, e Deus não nos dá isso. Essa é a misericórdia de Deus sobre nós. E paz é esta paz com ele através de Jesus Cristo. Então, por isso que Deus, aqui quando Paulo escreve então a Timóteo, ele diz para Timóteo: graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Ou graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então ele está dizendo: olha, Timóteo, você recebeu aquilo que você não merecia. Deus não te deu aquilo que você deveria receber. E ele te deu paz, que é esta paz com ele a partir de Cristo Jesus. Essa saudação, então, é que Paulo faz aí a Timóteo no início desta carta, bastante interessante. Timóteo é citado pela primeira vez lá em Atos, no capítulo 16. Volte comigo aí, Atos, no capítulo 16, verso 1. Você vai ver a primeira vez que Timóteo é citado, então. Aí Atos 16, 1 diz assim: chegou a Derbe. Quem chegou a Derbe? Paulo, não é? Ali na sua segunda viagem missionária, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A primeira vez que Timóteo é citado exatamente aqui, na segunda viagem missionária de Paulo, e aí vai citar a sua mãe, que era judia convertida, seu pai era grego e assim por diante. Então, Timóteo é só para você ter uma ideia de quando ele é a citação desse jovem. Timóteo é exatamente aí no capítulo 16 de Atos. Paulo, então, continua
escrevendo a este jovem. Depois, aqui na própria, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, se você andar um pouquinho aí para frente, você vai ver onde ele cita a mãe Eunice e a avó Lóide. Olha aí, 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5. Anda com a sua Bíblia um pouquinho para frente, só para nós colocarmos e ficar claro quem é este jovem que Paulo está escrevendo. Olha o que ele diz aí no verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Recordo-me da fé, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Também a única menção de Eunice e Lóide acontece na segunda carta, quando Paulo escreve a Timóteo. Interessante que tudo indica que Timóteo se converte com Paulo. Ele já tinha esta fé, ele já tinha esse conhecimento que foi dado a ele através da avó, depois através da mãe, e aqui fica claro a importância da família. Quem deve pregar o evangelho aos nossos filhos? Somos nós, pais, não o pastor, não o líder da igreja, não o líder da célula, não aquela pessoa, não é, que talvez você tenha um carinho especial que está ouvindo, mas quem pregou a Timóteo primeiro foi a avó, que passou a mãe Eunice, que ensinou a Timóteo. Olha, 3 gerações, coisa linda isso. Primeiro a avó, uma geração, depois Eunice, a segunda, Lóide, Eunice e Timóteo. E olha em quem Timóteo se transformou. Então aqui, queridos, o primeiro alerta para mim e para você é que você deve ser aquele que prega o evangelho aos seus filhos. Se na tua casa você não está estudando a Bíblia com a tua família, você não está lendo, se você não está fazendo os devocionais, se você não está ajudando o teu filho ou a tua filha a amar Jesus, você está errado, você está completamente errado. Aqui mostra claramente o que acontece quando uma geração passa o bastão para outra, que passa para outra, e assim por diante. Então fica claro para mim e para você esse ponto. E Timóteo, então, tudo indica que ele se converteu de fato com Paulo, porque Paulo chama meu filho na fé. Todas as vezes que nós chamamos alguém de filho na fé, é porque nós levamos essa pessoa a Cristo, não é assim? Isso é muito comum no nosso meio. Quando dizem assim, olha, fulano é meu filho na fé. Por que é meu filho na fé? Porque eu levei a Cristo. E esse é um privilégio. Esse é um privilégio. Esse é um privilégio, inclusive, que nós temos que resgatar. Esse é um privilégio que nós deixamos passar com o tempo. Hoje é tão incomum você ouvir isso. Isso era tão comum antigamente. Nós podíamos contar quantos filhos na fé nós tínhamos. E hoje, quem é o teu filho na fé? Você consegue pensar e lembrar? Se for um filho na fé muito antigo, está feio o negócio. Você tem que ter filho na fé recente. Tem que ter filho na fé da semana, do mês, do ano. Então, Timóteo é filho na fé de Paulo, porque Paulo levou a Cristo. E esse é o nosso papel, levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas a se converter. Não é? No Day Camp, o Rodrigo vai me ajudar a batizar o pai, a mãe e o tio. Olha que privilégio. Filhos na fé. Filhos na fé. Então, isso é um privilégio. Quem pregou para os pais dele não foi eu, foi ele. Foi ele que pregou, foi ele que testemunhou, foi ele que caminhou. Isso é filho na fé. Nós precisamos resgatar isso. Quem são os nossos filhos na fé? Não é? Quem são aquelas pessoas que nós estamos levando a Cristo? Eu tenho insistido nisso e vou continuar insistindo nisso, domingo após domingo, até você entender o que eu estou falando aqui deste púlpito. Nós temos essa responsabilidade de levar pessoas a Cristo. Então, está aí, só para você ter uma ideia desse homem, Timóteo. Timóteo está pastoreando, aqui neste momento que Paulo escreve, Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso, uma boa igreja, uma igreja importante naquela região. Porque Paulo, então, aqui está escrevendo, porque ele estava, de fato, cuidando de uma igreja em Éfeso. E aqui é importante porque Paulo escreve justamente para dar a ele uma série de orientações nesse sentido. Se você ler um pouco a história, você vai ver que Paulo sai da prisão que ele está em Roma, e aqui alguns estudiosos dizem que essa carta, cronologicamente, ela não se encaixaria, não é, como uma carta de Paulo, porque eles acreditam que o martírio de Paulo foi, alguns acreditam que o martírio de Paulo foi foi ali na prisão em Roma, mas Paulo sai daquela prisão em Roma, tanto que se você observar, ele está preso em Roma numa casa. Ele ainda não está preso em Roma quando ele tem convicção da sua morte, que ele está numa masmorra, que aí é a segunda prisão de Paulo, aqui é a primeira prisão. Então, Paulo sai dessa prisão em Roma
Paulo vai para uma talvez quarta viagem missionária, e é nesse interregno que ele então escreve a Timóteo para orientá-lo. Lá na segunda carta que nós vamos estudar a semana que vem, você vai ver que Paulo está preso numa masmorra e tem certeza que vai morrer. Tanto que ele fala: Timóteo, vem depressa, traga a minha capa, traga os pergaminhos, porque ele sabia. Nesta não, ele já não estava preso quando ele escreve. Ele sai da prisão em Roma e ele então, nesse trajeto que ele está fazendo ali, na sua talvez quarta viagem, depois da perseguição não mais dos judeus, mas a perseguição romana, não é? Depois que Nero põe fogo lá em toda a cidade, sacrifica cristãos em praça pública, joga cristãos para os leões nos espetáculos, põe cristãos em postes e põe fogo para iluminar a noite. Depois dessa perseguição, quando Paulo está, então, a caminho de outras cidades e ali orientando o povo, é que ele deixa, então, Timóteo em Éfeso. Então, ele deixa Timóteo em Éfeso para ele cuidar de uma igreja que já existia. Se você observar, depois você vai ver que ele também deixa Tito em Creta, ou seja, são esses dois discípulos que ele deixa no transcorrer desse momento. Então, Paulo não está preso quando ele escreve esta carta que é Timóteo. Timóteo era um jovem com limitações. Timóteo tinha 3 limitações que a própria carta nos mostra. Primeiro, Timóteo era tímido. Por que Timóteo era tímido? Por que nós sabemos isso? Porque Paulo, em vários momentos, Paulo está incentivando Timóteo. Não se envergonhe, Timóteo. Fale, Timóteo. Abra a boca, Timóteo. Você não vai incentivar alguém que não é tímido a fazer essas coisas. Então, Timóteo era alguém tímido, era um rapaz, um jovem tímido. Segunda limitação, que Timóteo era jovem. O próprio texto diz que ele não era levado muito a sério porque era muito jovem. E aqui, jovem para judeu, não dá para a gente ter uma noção se ele tinha 30, se ele tinha 28, se ele tinha 35, não dá para saber. Mas o texto diz que ele era jovem. Inclusive, na primeira carta, Paulo diz assim: não deixem que a tua juventude atrapalhe isso, pelo contrário. Alguém jovem tem mais vigor, alguém jovem tem mais desejo de servir ao Senhor. Talvez os cabelos brancos nos dê experiência, mas vigor está nos jovens. Vigor está naqueles mais jovens que têm muito ainda a servir ao Senhor. E o terceiro problema que ele tinha ali era um problema no estômago. Ele tinha um problema sério de estômago, tanto que Paulo orienta a tomar um pouco de vinho, porque ele tinha um problema sério de estômago. E Paulo fala para ele assim: olha, acrescente um pouco de água, não é? Porque de repente você vai tomar aí um vinho para cuidar do estômago, vai ficar muito alegre, vai ficar muito feliz, né? Então Paulo dá a ele uma orientação na própria carta dele tomar um pouco de vinho, para que isso ajudasse no problema de estômago. Então, Timóteo tinha essas 3 dificuldades que ele tinha que superar na sua caminhada. E aí, amados, o caráter desse jovem Timóteo é algo que tem que nos fascinar. Volta a tua Bíblia um pouquinho, lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 19 a 24, nós já estudamos Filipenses, capítulo 2, verso 19 a 24, olha a descrição desse jovem Timóteo, que coisa linda. Filipenses capítulo 2, vai lá no 19 até 24. Olha o que ele diz aí, quando ele então envia Timóteo. Ele diz assim, a partir do 19 de Filipenses capítulo 2, espero no Senhor Jesus enviá-los Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de você. Ou seja, Paulo queria notícia lá dos amados irmãos em Filipos, e ele então envia Timóteo. Ele diz: vou enviar Timóteo. E olha a descrição que ele dá desse jovem Timóteo. Primeira coisa, ele diz assim: não tenho ninguém como ele. Não, olha que interessante. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então, a primeira coisa aí que ele está dizendo é que Timóteo era singular. Era alguém que, de fato, ele estava enviando e que, entre todas aquelas pessoas que andavam com Paulo, não tinha ninguém como Timóteo, que tinha tanto interesse em ajudar os outros, não é? E é isso que Paulo está dizendo, ou seja, uma pessoa singular. Será que nós somos singulares? Será que o nosso interesse, de fato, é ajudar as pessoas? Ele continua: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha que interessante. Está dizendo que Timóteo era um cara tão singular, tão jóia, tão bom, que ele buscava o interesse dos outros antes do interesse dele. Ele tinha aprendido que era melhor servir do que ser servido.
Ele tinha aprendido que Cristo veio para servir e não para ser servido. E é essa a descrição que Paulo dá de Timóteo. Ele continua no verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Duas coisas importantes aqui na descrição de Timóteo. Quando ele diz, olha, vocês bem sabem que Timóteo foi aprovado. Caráter aprovado. Que coisa linda. Ele está dizendo, olha, vocês sabem que Timóteo já passou pela prova e venceu. Vocês sabem que Timóteo é um homem de caráter ilibado, que ninguém tem como apontar o dedo para ele. Isso é descrição desse jovem pastor que Paulo está escrevendo. E aí tem um detalhe interessante, que se você prestar atenção comigo, ele diz assim, olha, ainda no 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho. Interessante que Paulo não está dizendo assim, Timóteo foi aprovado porque ele me serviu. Está dizendo, Timóteo foi aprovado porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho. Amados, o que nós mais temos... Meu óculos está... Pronto. Eu acho que entrou como diz na minha terra, entrou um trem aqui. Então, queridos, o que Paulo está dizendo? O que nós mais temos hoje nas igrejas brasileiras? Eu sou líder, eu sou pastor. Eu tenho meus... Desculpa, gente, quando eu falo aqui, eu não estou falando mal de ninguém ou de estilo. Mas tá bom, eu tenho os meus 12, meus 14, meus 16, meus 18, não importa. Ou eu tenho o meu grupo, eu tenho aqueles que andam comigo. O que hoje nós temos visto na igreja brasileira? O líder sendo servido. Eu tenho os meus, eles me servem. Eu vejo isso. Paulo está dizendo que Timóteo servia ao Evangelho junto com ele. Estavam juntos, caminhando juntos, servindo a Deus. É esse homem que Paulo está escrevendo, é para ele que Paulo está escrevendo. Esse homem que estava lado a lado com Paulo a serviço do Evangelho, não a serviço de um líder, não a serviço de uma denominação, não a serviço de uma igreja, não a serviço de uma visão, absolutamente. Timóteo estava com ele servindo ao Evangelho. Eu e você precisamos servir ao Evangelho. Por isso que nós temos que evangelizar, pregar, por isso que nós temos que ser filhos na fé, por isso que nós temos que batizar pessoas, por isso que nós temos que encher essa igreja de gente. Não é para que, nossa igreja agora, que bom, nós estamos lá com gente saindo pela porta. Amém, se tiver gente saindo pela porta, gente que estava indo para o inferno e se converteu. Gente que estava perdido e encontrou esperança em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. E é para este jovem que Paulo está escrevendo. Alguém que serviu com ele ao Evangelho, não Paulo. Então, vocês não estão aqui para servir o pastor Wilde ou quem quer que seja. Vocês estão aqui para servir ao Evangelho. Nós todos temos uma missão, que é levar as boas novas àqueles que não conhecem Jesus. Esse é o intuito de uma igreja. É por isso que ela tem que estar cheia. É por isso que as pessoas têm que vir aqui, por isso que você tem que vir ao culto, se preparar para servir o Evangelho na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. E é para esse jovem, então, que Paulo está escrevendo. Jovem Timóteo, caráter aprovado, caráter ilibado, uma pessoa que as pessoas admiravam. E que Paulo tinha uma relação de pai e filho com ele, está aí no verso 22. Essa é uma relação bacana. Alguém mais velho que considera alguém mais jovem como filho. Isso é muito bonito. Não é essa paternidade absurda que a gente está vendo por aí, que as pessoas não têm liberdade de fazer nada, que tem que estar pedindo, sabe, o tempo todo, se posso namorar? Posso ir na praia? Posso? Amados, pelo amor de Deus, o Evangelho te dá a orientação do que fazer, não é o teu líder. O teu líder está ali para te ajudar na caminhada, para orar contigo, para ouvir quando você tiver com uma dificuldade, para procurar em Jesus uma solução. Não é? Essa é a relação que Paulo tinha aqui com esse jovem Timóteo. Então é isso, só para você entender o contexto dessa carta. Então ela é escrita entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, talvez aproximadamente ali entre o ano 63, é o momento que essa carta é escrita, então, e os motivos desta carta ter sido escrita. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos para a carta, então. Acompanhe comigo a carta, então, e nós vamos ver alguns pontos muito interessantes da instrução de Paulo a este jovem pastor aí. Ele começa exatamente mostrando, aí no capítulo 1, a partir do verso 3, vem Paulo de novo advertindo sobre os falsos mestres,
sobre aqueles homens que queriam tirar proveito da igreja e do povo da igreja. Ele começa no verso 3 dizendo assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes que permanecessem em Éfeso. Lembra que eu disse que Paulo deixa Timóteo em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. De novo, existiam homens ensinando doutrinas falsas, que ele diz aí no 4, e que deixam de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Lembre-se que nós estamos falando de uma sociedade greco-romana. Então, para eles, a questão de mito, histórias, era algo muito usado ali naquele momento. Ou seja, as pessoas estavam dando tanta atenção a essas coisas, dando atenção à genealogia. Que família é a sua? Ah, não, aqui, qual é o seu sobrenome? Aí, que sobrenome bonito. Se você não é da genealogia da família Zequete, você está mal. Você não tem uma cadeira especial aqui. Ou seja, eles estavam dando atenção a qual é a sua história, de onde você vem, quem são os seus pais, porque isso era muito forte na sociedade daquela época. Mas Paulo já havia ensinado, e Cristo já havia passado por esta terra, ensinando que nada disso tinha mais importância para o homem. Mas os falsos mestres estavam ensinando isso o tempo todo. De que família você é? Eu lembro na minha infância, que eu lembro que na Igreja Católica, isso é comum até hoje, você tinha lá o nome da família na parte de trás do banco. Não é que eu acho que não é porque aquele banco era da família, mas a família havia doado, e aí coloca lá o nome da família. Ou seja, a gente vem de uma cultura que essas coisas são muito valorizadas. Muito valorizadas. E Paulo está dizendo, olha, tome cuidado com isso. E ele continua no verso 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Está dizendo, nada disso tem mais importância. Se não houver uma mudança no teu coração, na tua postura, se não houver a fé sincera, não importa de que família você vem, você está caminhando para o inferno. E aí ele continua no verso 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Ele falou, para com isso. Para de ficar discutindo coisa que não tem fundamento. Para de ficar com discussões que é só perda de tempo. As pessoas estão se desviando da verdadeira fé porque vocês estão aí com discussões intermináveis, que não traz proveito nenhum. E é isso que ele está insistindo. Tome cuidado com esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aí. E lá no 8, queridos, ele volta para a lei, que, de novo, os falsos mestres estavam falando, ele diz assim, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Mas Paulo está dizendo, a lei é boa porque ela só revela o caráter de Deus. Mas ninguém cumpre a lei. Ele está dizendo, olha, a lei é boa. Não estou dizendo que a lei é má, porque a lei vai demonstrar o caráter de Deus. Mas quem é salvo pela lei? Quem consegue cumprir a lei? Vocês estão discutindo coisas que não deveriam estar discutindo mais. Vocês tinham que estar vivendo um outro tipo de vida. Tanto que ele diz, e ele mostra o contrário desta lei. Se você observar lá no verso 12, quando ele vai mostrar que só o Evangelho transforma. Olha o que Paulo fala aí no verso 12. Ele diz assim, ó, dou graças a Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na minha incredulidade. O que ele está dizendo, olha, eu era um fiel cumpridor da lei. Mas aonde a lei estava me levando? A lei é boa. Ela me mostrou o caráter de Deus, eu sabia o que tinha que fazer, mas era impossível cumprir a lei. Aí ele volta para a graça, que ele cumprimenta Timóteo e diz assim, olha, mas dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Eu que era um perseguidor, eu que era um porqueira, eu que era um blasfemo, eu que era um ladrão, eu que era um adúltero, eu que era um beberrão, eu que era um mentiroso, eu que era um preguiçoso. Está dizendo, ele me considerou justo, fiel, ele me salvou pela graça. Então parem de ficar nessa discussão infindável, porque isso não tem mais nada, não é? Vocês não têm que discutir mais isso. E ele diz aí no verso 14, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele fala assim, esse homem
que vocês conhecem muito bem, amados, e o currículo de Paulo era um currículo de um homem muito mau. Muito mal. Paulo invadia as casas dos cristãos, arrastava esse povo para fora e propunham para eles que eles negassem a fé. Quando não negavam, morriam. Paulo deve ter aqui no seu currículo centenas e centenas de pessoas que ele matou. Por isso que ele diz, eu sou o pior dos pecadores, mas Cristo me alcançou. Por que nós vamos ficar nessas discussões infindáveis? Olha o verso 15, que coisa linda, que aí para nós é um resumo do Evangelho, diz assim, esta afirmação é fiel e digna da graça, que ele está falando, de toda aceitação. Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual sou o pior. Olha quem você era, amado. Espero que não seja mais, mas olha quem você era. Olha para a tua história, para a tua vida. Você acha que se não fosse a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você estaria aqui hoje? Claro que não. Claro que não. Se não fosse a graça e misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nós não seríamos o que somos. Nós não teríamos uma família buscando ajuste, caminhando para um projeto bacana. Nós não teríamos essa satisfação de acordar no domingo, vir nos encontrar como família. Talvez você estivesse por aí, zanzando em algum lugar, com uma vida totalmente sem sentido, né? Eu perdi essa semana um primo muito querido, morreu sozinho em casa. E eu falei para a Toninha, Toninha, que vida é essa? Que você morre sozinho em casa, sem motivação. Tinha um problema cardíaco, mas não estava cuidando. Quando alguém tem um problema de saúde e não cuida, é porque tem mais motivação. Agora, que tristeza você, com 60 anos, morrer no sofá da sua casa, sentado sozinho. Isso é muito triste, gente. Não creio que tenha sido resgatado pelo Senhor, não tenho nenhuma evidência disso. Mas quando nós somos resgatados por esta graça que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, para de discutir, não leve esse povo a discussões infundadas, para com essas coisas, não é, da genealogia, do nome, de mitos, voltem-se para aquilo que é o principal. E ele diz no verso 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Eu, o pior dos pecadores, eu, perseguidor da igreja, eu que matei tantas pessoas. Esse Cristo me alcançou com a sua graça e hoje me usa, não é, como exemplo daquilo que pode acontecer na vida de um homem que se entrega a Cristo. Você é exemplo disso. Você precisa deixar que as pessoas conheçam a sua vida. Mas o que tem mais valor para alguém que te conhece? Eu falando ou você? Você, não sou eu. Então, o que tem mais valor para a tua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos, no teu trabalho, onde quer que você vá? Ah, ouça aqui, olha, ouça a mensagem do pastor Domingo. O cara não me conhece, não sabe nem quem eu sou. Vai falar, esse pastor é mais um que está falando aí, mas não vive. Ele não está aqui com a gente no dia a dia. Agora, quando a pessoa olha para a sua vida, faz toda a diferença. Fala assim, nossa, mas olha, eu lembro que você era assim, mas como você mudou? Está diferente. Não participa mais da rodinha, leva Deus a sério, lida com a verdade, dá bom testemunho. É isso que aconteceu com Paulo, que aconteceu comigo e contigo. Mas nós precisamos ser esse testemunho. Deus precisa nos usar como exemplo. Deus usa você como exemplo, se você deixar. Se você também não quiser, Deus vai fazer com que as pessoas aceitem a Jesus Cristo de outra forma, vai usar outras pessoas, mas Deus quer usar você como exemplo. Eu lembro que nos batismos aqui da nossa igreja, uma pessoa foi lá no nosso day camp e diz assim, eu vim aqui para assistir o batismo de fulano. Não era da nossa igreja a pessoa, a que eu estava batizando, claro que era da nossa igreja. E a pessoa diz assim, sabe por que eu vim aqui? Porque ele mudou. Olha que lindo isso. Já pensou? Alguém vai lá no teu batismo e diz assim, eu vim aqui porque ele mudou, é outra pessoa. Esse é o testemunho que nós precisamos dar para aqueles que estão à nossa volta.
Então, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, querido. Temos que trabalhar isso para que as pessoas possam ver em nós o nosso testemunho, como Paulo sempre deu aí, né, o seu testemunho público de mudança de vida. Depois nós temos, de uma forma muito interessante, por que ele dá essa instrução a Timóteo. Ele diz aí no verso 18, acompanhem comigo no verso 18, ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias que já proferiram a seu respeito. Paulo está dizendo aqui que muitos já haviam falado de Timóteo, de quem ele era, do seu caráter, do seu compromisso com o Senhor. Por isso que ele está dizendo das profecias ao teu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. 19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Por isso, naufragaram na fé. Ele está dizendo: Timóteo, eu estou te falando isso, te ensinando, escrevendo, para você manter-se firme, para que você se mantenha em ordem, para que você não naufrague como outros naufragaram na caminhada. E aí ele vai citar aqui duas pessoas que não têm importância para a gente agora. Então, vejam por que Paulo, então, dá essas instruções a Timóteo no capítulo 1, exatamente combatendo, para que Timóteo tivesse cuidado com o que estava acontecendo ali naquela região. Capítulo 2, ele vai lidar aí com como tratar as autoridades constituídas. E aqui, amados, tem algo muito, muito sério. Olha o que ele diz no capítulo 2. Antes de tudo, recomendo-lhe que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Por todos os homens. E aí ele começa a pontuar: pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amados, quem estava governando naquela época de Paulo aqui? Alguém lembra aí ou não? Nero. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, temos que orar pelas autoridades, pelos reis, pelos governadores. Gente, quem foi Nero? Pôs fogo na cidade, matou milhares e milhares e milhares de cristãos, incendiava em postes, jogava nos coliseus para os leões comer, enquanto o povo se dava gargalhada. Nero matou a mãe. Matou a mãe. Depois mandou matar a segunda esposa, a primeira esposa. Matou o meio-irmão envenenado. A segunda esposa grávida ele matou aos chutes. Chutou essa mulher até ela morrer. É esse homem que Paulo está dizendo para Timóteo: ore por ele. Ore por ele. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ih, pastor, mas orar pelos nossos governantes é duro. Eu sei. Às vezes a gente quer falar, não quer orar. Né? Quer escrever, não quer orar. Quer publicar, não quer orar. Paulo está dizendo: ore. Porque esta é a vontade do Senhor, é o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo exatamente isso, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que não quer que nenhum homem se perca. Que dureza, hein? É isso. Então ele está dizendo que nós temos que orar pelo presidente Lula, temos que orar pelo nosso governador do estado, Tarcísio, temos que orar pelo nosso prefeito aqui, Paulinho Serra. Temos que orar pelas autoridades. Pastor, mas você está pedindo muito, aí é problema seu e Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Se você vai orar ou não, é você com Deus, não é comigo. Eu não posso te obrigar a orar por ninguém. Mas a palavra diz, e Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo: ore por Nero, Timóteo. Mas Paulo, você não sabe o que Nero fez? Sei, eu fui perseguido por ele. A segunda prisão de Paulo, que o levou à morte, foi perseguição estabelecida por Nero. E ele manda orar por essas autoridades. Ele fala: ore por essas autoridades, porque isso é bom, isso é agradável, isso agrada a Deus. Então fica aí, amados, a orientação para mim e para você. Gostando ou não, a nossa parte é orar. Não é? Nem tudo que a gente vai fazer na nossa vida cristã é porque eu amo fazer isso. Não, tem coisa que a gente faz por obediência a Deus. Você quer uma coisa mais difícil que o perdão? Perdoar alguém que te machucou, que te ofendeu, alguém que te prejudicou.
Mas a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus que está no céu não vai te perdoar. É fácil? Não. Se fosse fácil, não havia uma ordem de Deus nesse sentido. Tem uma ordem muito clara. E além da ordem muito clara, há uma situação que, se você não fizer, o que vai acontecer contigo? O que é mais importante, sua relação com Deus ou teu orgulho? É você que tem que decidir. Mas Paulo está dizendo, ore, porque isso agrada a Deus. Ore pelos governantes, isso agrada a Deus. Depois ele vai falar sobre, lá no verso 8, ele vai falar sobre a postura ali dos homens e mulheres no culto, que a maioria dos teólogos entendem que isso é algo para os dias e para aquela região, não é? Outros entendem que é para hoje, mas é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. Aqui ele fala sobre as mulheres não ensinar, as mulheres ficarem em silêncio. E aí eu falo, Deus, tem misericórdia, porque ai de mim se não fossem as mulheres nessa igreja. Então você já sabe da minha postura, eu não preciso nem entrar no texto. Não é? Eu entendo que isso foi algo específico para aquele momento, e que as mulheres são extremamente capazes, podem ensinar, podem me ajudar, podem continuar fazendo o trabalho lindo que faz aqui nessa igreja, mas foi algo específico para lá, que eu entendo que não cabe nos nossos dias. Continua ainda, todo mundo sabe que nós não temos pastora, porque eu não tenho essa indicação aí sim, eu não tenho uma indicação bíblica nesse sentido. Nós temos aqui na igreja mulheres que pastoreiam no sentido de cuidado, de andar com o rebanho, de cuidar, isso é pastoreio. Mas nós não temos o título, alguém que dirige a igreja. Esse é um papel que eu entendo que é do homem, né? E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, depois a gente pode conversar fora do púlpito, tá bom, querido? Não é só uma orientação, isso não quer dizer que as mulheres não têm espaço, pelo contrário, as mulheres aqui acabam tendo mais espaço que os homens, porque elas tomam espaço mesmo, e continuem tomando. Não tenham medo disso, não, continuem fazendo. Eu já disse aqui que se os homens não correr, né, nós vamos ficar para trás. Então, fique esperto aí, guerreiros, fique esperto, viu? Tá bom, queridos? Aí depois, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre como escolher a liderança da igreja. E é bem interessante isso também, porque ele está dizendo aí no capítulo 3, olha como é que ele começa. Essa afirmação é digna de confiança. Então, ele diz assim, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E aqui, quando Paulo fala de bispo, de pastores, de presbítero, é a mesma coisa, tá? Você vai ver que lá em Atos, no capítulo 20, você não precisa ir lá, depois você pode ler em casa, ele vai se dirigir ali aos presbíteros. Depois, no mesmo capítulo 20, no verso 28, ele os trata como bispos. E depois, ainda no 28, ele fala que eles devem pastorear como pastores. Então, no mesmo espaço, ele trata bispos, pastores e presbíteros. Então, não há uma diferença aí entre um e outro, né? O que a diferença que você vai observar e que ele vai orientar é sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que presidem, sobre aqueles que cuidam da igreja. É só uma diferenciação, mas bispos, presbíteros e pastores têm o mesmo significado. Não é título, não é título, é trabalho. Olha o que ele diz aí a partir do verso 2. Primeiro ele diz assim, é necessário, olha, se é necessário, ele não está dizendo que é opcional, ele está dizendo assim, olha, se possível que esses pretendentes, ou que esses bispos, pastores ou presbíteros, que eles tenham essa postura. Não, Paulo está dizendo, é necessário. E olha o que ele está dizendo aí que é necessário. Está dizendo, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ninguém tenha nada contra ele. 2, não é? Que seja marido de uma só mulher, não tenha mais do que uma somente, não é? É o que ele está dizendo aí, marido de uma só mulher. Depois ele continua, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá governar e cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que ninguém caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Preste atenção comigo num detalhe aqui. Lá no verso 2, quando ele está dizendo que ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, ele diz assim, apto para ensinar.
É a única condição que ele coloca aí, fora o caráter. Interessante. Apto a ensinar. Todas as outras características que ele coloca desse presbítero, daquele que almeja isso, daquele que deseja isso, tem a ver com o caráter. Então, é mais importante o caráter deste homem do que a sua capacidade intelectual de ensinar, um mestre. Não, ele está dizendo, olha, porque o ensinar você aprende. Você se aplica, você estuda. Agora, o caráter deformado, se não é a misericórdia de Cristo, não há uma mudança. Então, Paulo está dizendo, olha, você almeja o episcopado, se almeja ser pastor, se almeja ser bispo, isso é uma excelente coisa. Mas você tem que ter isso, olha, é necessário que você tenha isso. Senão, nem tente, nem vá. Porque você vai causar escândalo, você vai levar as pessoas a se distanciar de Cristo. Então, querido, se você quer fazer uma avaliação, se alguém pode ser pastor, bispo ou presbítero, pense nisso. Olha o texto que o texto está dizendo. Está claro isso aqui. Então, fica muito claro, e é um trabalho, não é o status, não é a função, não é algo que vai trazer, pelo contrário, há muito trabalho a fazer. Então, as pessoas estão atrás de títulos, porque isso dá status, mas não do trabalho. E é mais trabalho do que status, é mais trabalho do que título, a obra está aí, tem muita coisa para fazer. E aí depois ele vai dar a orientação no verso 8 sobre os diáconos, não é? Ele diz aí que os diáconos, que é uma função, não é? Que hoje, você vai observar que lá em Atos, no capítulo 6, é lá que eles designaram os diáconos, lembra? Para cuidar das viúvas, dos necessitados que estavam ali sendo deixados de lado. Então, o diácono tem uma função de cuidado com a igreja, uma função de cuidado social, que é algo que eu quero ter aqui na igreja, né, no futuro. O pessoal do apoio já faz um trabalho parecido com isso, mas eu quero, no futuro, que a gente tenha aqui alguns diáconos. Mas olha o que ele diz aí nos diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. E aí o 10, que para mim é fantástico, devem ser primeiramente experimentados, ou seja, tem que ser homens que já estão caminhando e que a igreja os reconheçam como tal. O que é experimentado? Fulano é uma pessoa honesta, séria, um bom marido, um bom trabalhador, alguém que é exemplo para os demais. É isso que Paulo está dizendo. Depois, se não houver nada contra eles, que atue como diácono. Então, ele está dizendo, olha, esses homens precisam caminhar. Se depois de tudo isso ninguém tiver nada contra eles, aí você pode consagrar os diáconos na igreja. E eles vão ajudar nas tarefas. Eles vão ajudar a cuidar das viúvas, dos pobres, visitar e assim por diante. E ele continua, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. E aí no 12, o diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos, sua própria casa. E os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então está aqui, se você almeja ser pastor, um diácono, um presbítero, seja muito bem-vindo. Basta que você preste atenção nas qualificações de caráter necessárias para cada uma delas. Não é exclusivo para mim, isso é aberto para qualquer pessoa. Não tem aqui um selo que só pode, não. O que pode está aqui. Então, você deseja isso, trabalhe para isso. Pastor, eu quero ser um pastor. Ok, comece estudando. Vamos achar um bom seminário. Comece levando a sério a tua vida com Deus. Trabalhe para que os da casa possam te reconhecer como tal. Tem mais valor quando as pessoas te reconhecem como autoridade do que o título que você recebe. Tem mais valor quando a comunidade já o entende como pastor do que quando você é consagrado no púlpito da igreja. Conheço um monte de gente consagrada no púlpito da igreja que ninguém tem respeito por essas pessoas. Nem os consideram. Quem já andou por igreja aqui sabe o que eu estou falando, não é assim? Quantos estão aí? E quando falam que é um pastor, então a pessoa fala, meu Deus do céu, nunca imaginei um negócio desse. Isso é terrível. Terrível. Então, Paulo orienta nesse sentido, queridos. E ele vai dando instruções aí a Timóteo,
aí no capítulo 4, encerramos então o capítulo 3. No capítulo 4, ele vai falar sobre alguns absurdos que estavam acontecendo ali naquele momento. Olha os falsos mestres que estavam ensinando aí no capítulo 4. Ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, ou seja, pessoas que não têm relação nenhuma com Cristo. E olha o que esses homens estavam proibindo. Proíbem o casamento. Incrível isso. Casamento é instituição divina, foi criado pelo próprio Deus, mas esses homens estavam proibindo o casamento. E, além disso, proibindo o consumo de alimentos que Deus criou para ser recebidos como ação de graça. Amados, a coisa chegava a este ponto. Os absurdos eram tamanho que esses homens estavam proibindo o povo de se casar. Isso é coisa demoníaca. Então, as pessoas não se casam e vão viver na libertinagem. Vão viver de acordo com os preceitos daquela sociedade greco-romana daquela época. Proibindo comer. Tem coisa melhor do que comer, gente? Se não fosse azia, não é? Porque depois de uma idade você tem que escolher o que vai comer. Não é porque você gosta ou não gosta. Dá azia, não, então eu como. Não dá azia, não é? Mas tem coisa melhor do que isso. A gente já aprendeu isso estudando lá em Coríntios. Ore a Deus, consagre aquela comida, coma. Não é? É isso que Paulo estava ensinando aos irmãos de Corinto. Mas aqui havia uma proibição. Ah, se você come carne, você não é de Deus. Ah, se você come lasanha, lasanha não é do Senhor. Mas para com isso. É de Deus, é de Deus. Coma, quiabo é de Deus, coisa boa. A única coisa que eu acho que não é de Deus é jiló, que eu não gosto. A única coisa que eu não gosto é jiló. Coma. Mas havia o absurdo daquela época de homens tão envolvidos em tentar, de alguma forma, levar aquelas pessoas ao cativeiro, à escravidão, que estavam proibindo coisas que o próprio Deus havia criado. Tanto que ele diz aí no verso 4, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo está dizendo, não ouçam esses homens. Timóteo, orienta este povo. Casamento é de Deus, comida é boa. Foi Deus que criou, receba com ação de graça. Coma, não tenha receio disso. Não deixe o povo ser enganado por esses falsos mestres que está aí. Então, ele orienta nesse sentido, e aí tem outras orientações que você pode ler. Depois, lá no verso 11, ele diz assim, ordene e ensine. É uma palavra de ânimo. Ordene, Timóteo, e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Lembra uma das 3 dificuldades que ele tinha? Mas seja um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética para imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, crescimento. Atente bem, para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, aqui uma palavra de ânimo da parte de Paulo para Timóteo. Seja exemplo, que ele está dizendo, não deixe ninguém, de alguma forma, achar que a tua juventude é um problema, não. Ele está dizendo, não seja negligente, seja diligente, mantenha-se firme, continue ensinando, continue sendo exemplo aí para este povo. Não é? E aí Paulo, então, instrui Timóteo nesse sentido. No capítulo 5, amados, ele vai tratar sobre um problema sério que acontecia naquela região. Observe comigo aí, no capítulo 5, ele vai tratar de como lidar com os irmãos. Então ele está dizendo assim, no verso 1 do capítulo 5, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Paulo está dizendo, nós somos uma família. Como é que você lida com uma família? Ele está dizendo, você, Timóteo, porque você é jovem ainda, se você for repreender um homem mais velho que você, trate-o como se fosse teu pai. Tenha o mesmo respeito. Faça com ele como você faria com o teu pai.
Nós somos uma família. Se você for repreender alguém mais jovem, trate-o como irmão, um irmão de sangue. Se for uma mulher, trate com delicadeza, com pureza, cuide. Então, Paulo está dando orientações que parecem ser simples, mas que é fundamental. Nós precisamos tratar as pessoas com esse carinho. Nós somos uma família. Aqui nós somos uma família. Então, se você tem algo contra alguém, trate-o com respeito. Se é alguém mais velho que você, tenha reverência de que é alguém mais velho que você deve tratar como se fosse teu pai. Se é alguém da mesma idade, traga-o para perto como irmão, é isso que ele está dizendo. E aí, nos versos 3, ele está falando das viúvas, porque aqui existia um problema muito sério naquela época, que as mulheres que perdiam seus maridos ficavam à margem da sociedade. Lembre-se que lá em Atos, quando foi instituído os diáconos, um dos motivos foi para que eles cuidassem das viúvas. Então, isso era algo muito forte naquela época. E Paulo está instruindo aqui esse cuidado. Ele está dizendo assim, trate adequadamente as viúvas. Você vê que ele trata de forma separada. Está no verso 3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Que são realmente necessitadas. Tinha algumas que não eram, mas se encostavam na igreja. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Pois isso agrada a Deus. Ele está dizendo assim, olha, se tem uma viúva aí, mas que ainda tem filhos vivos, cuide você, filho da viúva. Cuide dela. Retribua aquilo que ela fez por você, ou que o viúvo, né, aquele que faleceu, fez por você. Deixe para a igreja somente aquelas que não tiverem condições. Então, ele está dizendo que se você está aqui hoje, tua mãe é uma viúva, cuide dela. Dê um dinheiro para ela. Ajude-a naquilo que for necessário. Porque olha o que Paulo está dizendo aí, observe comigo lá no verso 8. Ele diz assim, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé, e é pior que descrente. Eu tenho lá minha mãe passando por necessidade. Não, mas vou ajudar os da igreja. Ajude primeiro a sua mãe. Ajude primeiro os da sua família, para depois se ajudar os da fé. Não está dizendo que nós não temos que ajudar os da fé. Claro que temos, mas a orientação de Paulo com relação às viúvas é ajude a sua mãe, se ela passa necessidade. Mas se ela tem filho, cuide, se não, traga para a igreja e a igreja vai cuidar dela. Tá? Então, aí esse capítulo trata especificamente disso. Lá no 17, ele vai dar uma palavra de novo aos presbíteros. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Então, ele está falando daqueles que cuidam da igreja, que ensinam, então são dignos de dupla honra, ou seja, dignos de cuidado da igreja, que a igreja tem que estar muito atenta a isso, não deixar de honrar essas pessoas que estão dedicando a sua vida ao ensino, ao cuidado, à orientação aí da igreja. No 18 ele fala exatamente isso, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, ele está dizendo que a ideia é a igreja deve cuidar daqueles que lideram a igreja. O povo tem que cuidar daqueles que estão aí cuidando da igreja. Aí, lá no 23, ele vai dar uma orientação sobre aquele pouco de vinho que eu disse, é só para nós lembrarmos, ele diz assim no 22, no 23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Ou seja, aí é a ação medicinal do vinho para ajudá-lo naquele problema que ele tinha. É uma orientação que Paulo, então, dá a Timóteo. E depois nós temos, a partir do verso 3, ele vai falar sobre piedade e contentamento, piedade com contentamento. Ele vai dar toda uma orientação aí, se alguém, no verso 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino de que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsia, de novo aquelas discussões infundadas, e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E olha o que ele está dizendo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro.
Ou seja, amados, piedade é o estado de espírito que é caracterizado pela devoção e respeito a Deus. Então, a pessoa piedosa, ela respeita a Deus. E o contentamento é a satisfação com aquilo que você tem, sem necessidade de mais nada. É por isso que Paulo está dizendo, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, ele está dizendo que eu preciso aprender a viver contente com o que eu tenho. Eu preciso aprender a viver, não quer dizer que eu vou me acomodar, gente, é outra coisa. Mas eu não posso ficar vivendo a minha vida olhando o que o vizinho tem. Não dá para eu viver a minha vida olhando o que os outros irmãos têm. Ele está dizendo que eu tenho que viver uma vida piedosa, de compromisso com o Senhor, não é? De relação com Deus, isso é piedade, e que eu tenho que viver o contentamento. Contentamento com o quê? Com aquilo que Deus tem me dado, com aquilo que eu tenho. Viver satisfeito com o que eu tenho. Tem gente que é eternamente insatisfeito. Tem uma casa, mas não é bacana. Tem um carro, mas não é legal. Tem um sapato, mas não é aquele que eu queria. Isso é falta de contentamento. É isso que Paulo está dizendo. Temos que tomar cuidado, ou seja, o que Deus me deu? É isso, então que eu seja contente com aquilo que Deus tem me dado. E aí, lá no 10, ele vai dizer, tome muito cuidado, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com o amor ao dinheiro, é isso que ele orienta. Depois, nos versos 11, ele vai trazer, aí no verso 11, ele vai trazer uma orientação a Timóteo, principalmente, um pouquinho mais para frente, de como lidar com os ricos, não é? Mas ele primeiro tem uma orientação no verso 11, que ele diz, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ele está dizendo, Paulo, tudo isso que eu te disse, você é um homem de Deus, fuja dessas coisas. Não entre em discussões vãs, cuidado com o dinheiro, cuidado com o status, cuidado com, com o seu orgulho, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você traz para liderar junto contigo a igreja. Cuidado, é isso que Paulo está alertando a ele. Então, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja disso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Está dizendo, Timóteo, você tem um objetivo. Você sabe o que deve fazer. Fuja disso. Amados, Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Deus nos criou para que nós levássemos as boas novas às outras pessoas. Esse é o nosso objetivo principal. As outras coisas são secundárias. Então, ele está dizendo, fuja dessas coisas, não dê atenção para essas coisas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Lá no 14, ele diz assim, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Guarde isso, guarde o mandamento. E aí, nos versos 17, ele vai falar especificamente aos ricos. Isso aqui é bem interessante. Ele diz assim, ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Dá a entender que gente muito rica, se não tomar cuidado, acaba sendo arrogante, não é? Então ele diz assim, não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque ela passa, ela acaba, ela pode sumir a qualquer momento. Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. Desta forma, ele termina, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Tem um lema interessante da Reforma, que diz que Deus faz o rico e o pobre, não é? Deus faz o rico e o pobre. Ele fez pobre. Até hoje eu não sei porquê, mas ele me fez pobre. Talvez eu fosse arrogante, por isso que ele me fez pobre. Mas ele faz o rico e o pobre, gente. Deus faz os dois, concorda comigo? Ele faz o rico, isso é um lema da Reforma Protestante, ele faz o rico para que ele socorra o pobre. Então, a Reforma diz que o rico está para socorrer o pobre. Então, ele continua. E o pobre, não tendo necessidade, agradeça ao rico
que supriu sua necessidade. Então, se você é rico, Deus te fez rico para suprir o pobre. E o pobre, seja grato porque ele não tem necessidade. E desta maneira, há generosidade no coração do rico, ele deixa de ser arrogante e é generoso. E gratidão no coração do pobre. E assim, a família de Deus é edificada e Deus é exaltado. Então, qual a função do rico? Socorrer o pobre. Qual é o que tem que estar no coração do pobre? Gratidão, porque o rico socorreu. E assim, quem é exaltado? O nosso Deus, que criou o rico e criou o pobre. Esse é o lema da reforma. Amém? Bem interessante, né? Então, você que está aqui é rico, não se esqueça disso. Deus te permitiu ser rico para suprir a necessidade dos pobres, tá bom? Então, não se esqueça dessas coisas. Bom, queridos? E aí, finalizando, Paulo, então, termina no verso 20. Ele diz assim, eu quero finalizar contigo, ele diz assim, Timóteo, né, olha que lindo o término dessa carta, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Primeira coisa que você tem que entender aqui, nessas duas palavrinhas, aí no verso 20, né? Quando ele diz guarda, né, então guarde o que lhe foi ensinado, o guardar aqui não é ocultar, tá? Guardar aqui não é pegar e colocar numa gaveta, não é colocar lá no armário, não é colocar num cofre, mas ser mantido intacto, ser mantido íntegro, incontaminado, transmitido com lealdade. Então, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, guarde o que lhe foi ensinado, ou o que foi confiado. Não permita que haja contaminação, não permita que esses falsos mestres criem fatos, fiquem aí inventando história, trabalhando. Guarde isso, ou seja, não permita que haja contaminação, mantenha intacto, transmita com fidelidade. E a outra palavra que ele coloca aí, que lhe foi confiado. Mano, o que é confiar em alguém? Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu preciso conversar contigo, vou te confiar um fato. A pessoa está confiando a você aquilo, está depositando aquilo na sua mente, junto contigo. Então, a ideia do confiar é o depósito. A fé cristã foi colocada nas mãos de Timóteo. Está dizendo, Timóteo, olha, eu coloquei isso na tua mão, estou passando o bastão para você. Eu estou confiando isso a você, e você precisa transmitir com fidelidade, sem inventar, sem criar moda, sem ficar fazendo firula, sem ficar enfeitando para agradar o povo. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele está dizendo, Timóteo, olha, guarde o que lhe foi confiado, mantenha intacto e passe como lhe foi ensinado. Incrível como nós temos dificuldade hoje em expor a palavra pura e simples, com medo de magoar. Ah, pastor, mas se essa mensagem for para os adolescentes, eles não vão gostar. Ah, mas se os jovens ouvirem isso, que eles não podem ter relacionamento sexual antes do casamento, amados, é a palavra de Deus, é problema dos jovens. O problema não é de quem está expondo, é de quem está ouvindo, se vai obedecer ou não. Mas nós queremos, de alguma forma, contrariando o que Paulo está ensinando a Timóteo, ficar criando jeitinhos. Ah, vamos fazer aqui com... Esses dias o Júnior me mandou fumaça saindo não sei de onde. Eu falei, está repreendido, Júnior, não sei nem onde o Júnior está aí. Falei, passou, eu sei que ele estava brincando, né? Mas é fumaça que sai. Amados, eu não tenho problema em deixar uma igreja bonita. Nenhum problema com isso. Nós não podemos negligenciar a palavra. Nós não podemos ficar inventando moda na hora de expor a palavra. Eu sei que a nossa igreja talvez nunca vai ser uma igreja cheia, porque cada domingo que você vem aqui é pancada. Eu acho que você sai até meio torto daqui, mas eu quero que você continue saindo, porque você vai endireitar um dia, né? Se estiver saindo daqui meio torto. Mas é a palavra. Mas se eu tiver que ficar enfeitando essa palavra para te agradar, eu mudo. Sabe? Eu não serei mais pastor, não quero, porque não é isso. Não é isso que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, não tem plano B, não tem uma segunda chance. Ô, Senhor, deixa eu voltar lá. Não tem volta. Então, o que Paulo está ensinando a Timóteo é isso. Timóteo, guarde, não permita a contaminação. Esta palavra, Timóteo, que foi confiada a você, amado, passe isso com fidelidade. Não tenha medo se vai agradar, não vai desagradar, se a pessoa vai ficar triste. Não é o nosso problema. Depois ele continua aí ainda no verso 20, evite conversas inúteis e profanas. Evite debate que não leve a lugar nenhum.
Evite ficar discutindo coisa que não tem fundamento nenhum, que só vai criar dificuldade na vida das pessoas. E evite as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Está cheio de gente com ideias absurdas, dizendo que isso é conhecimento. Ele está dizendo, afaste-se das heresias, cuidado com as heresias, amados, e nós estamos vivendo um momento no nosso país de heresias à torta e à direita. Eu fico impressionado. Eu fico bobo de ver as heresias e o povo acreditando nisso, por falta de conhecimento da palavra. Por que tem pastores, líderes enganando o povo? Porque gente acredita, porque não lê, porque não estuda, porque não confere, porque não vai atrás, porque não é um beriano, que, vamos checar o que ele está dizendo. Pastor, está falando um monte de asneira, porque nada disso está na palavra. Afaste-se disso. Mantenha-se firme e fiel, né, na pregação do Evangelho que lhe foi confiado. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, mantenha-se firme e fiel no que foi ensinado a você. E aí Paulo termina a carta, a graça, de novo, seja com vocês. A graça seja com vocês. A graça, amados, que é a base da salvação, é o conteúdo do Evangelho, é a partir dessa graça que nós somos salvos. É a bênção, o favor de Deus concedido a mim e a você, um favor que nós não merecíamos. É assim que Paulo termina esta carta a Timóteo, para que ele se mantivesse fiel a isso. Então, a minha expectativa, querido, é que você se mantenha fiel a essa palavra que Deus confiou a nós, essa palavra que nós vamos guardar intacta, guardar essa palavra, sabe, não permitir contaminação. Quando ouvirmos coisas que não são de Deus, fala, meu irmão, arrependa-te. Vamos estudar a palavra, vamos ver o que está dizendo a palavra. É o que nós fizemos aqui, abrir uma carta a Timóteo e ver essa carta junto. E se tem coisa que não me agrada, eu tenho que tratar no meu coração, porque é a palavra do Senhor. Então, que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, que nós possamos viver isso de fato, que nós tenhamos a responsabilidade de levar esta palavra intacta que o Senhor confiou a mim e a você, que nós possamos guardar essa palavra e transmiti-la a outros, porque é isso que Paulo pede a Timóteo, que é a mesma palavra para mim e para você nesta manhã. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça, fique de pé para você levantar um pouquinho. Vamos orar juntos. Agradeça a Deus aí pela palavra dele. Peça a Deus que, se tem algo que você ouviu nessa manhã, que mesmo às vezes não concordando, não vamos... Às vezes nós podemos não concordar, mas precisamos obedecer, né? Talvez algumas coisas eu olhe com outro olhar, que é o meu olhar, mas eu preciso olhar com o olhar de Deus. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Peça ao Senhor para cuidar do seu coração nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez por Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo irmão Timóteo. Que lindo poder ver características de um jovem como Timóteo, vivendo numa sociedade de perseguição, numa sociedade, Deus, promíscua, numa sociedade onde tudo aquilo que era contrário à igreja, à caminhada, existia. E mesmo assim, não só Timóteo, mas outros irmãos se mantiveram fiéis à Tua palavra. Deus, que lindo isso. E hoje, muitas vezes, com toda a facilidade que temos, nós somos infiéis na nossa caminhada contigo. Tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. Que nós possamos estudar a Tua palavra domingo após domingo e não sermos somente ouvintes, Pai, porque estaríamos enganando a nós mesmos, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. Que nós tenhamos coragem, Deus, como Timóteo teve, de colocar em prática cada um desses ensinamentos, que nós possamos viver isso, Senhor, não maquiando, não trazendo para o nosso jeitão, mas vivendo a Tua palavra sem medo, sem receio. Ajuda cada irmão e cada irmã aqui, Pai, tantos que estão aqui quanto estão em casa, a ter coragem de viver a Tua palavra, contrariando essa sociedade que está aí.
Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado porque temos acesso à Tua palavra. Muito obrigado porque podemos estudar sem medo, sem receio, com toda liberdade. Continua fazendo da comunidade Batista Bethesda, Pai, um povo interessado em aprender do Senhor. Um povo interessado, Deus, em ler, em meditar na Tua palavra, em aprender da Tua palavra e em colocar em prática a Tua palavra. Tira de nós, Deus, todo comodismo, todo marasmo, toda preguiça. Tira, Senhor, dos nossos corações. Que a Tua palavra seja aquilo que mais nos alegra quando estudarmos. Nós possamos fazer devocionais diários em ler, em aprender do Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Não permita que tantas distrações que nós temos neste mundo nos tire o prazer de ouvir o Senhor falar conosco através da Sua palavra. Eu oro, Pai, pela comunidade Batista Bethesda, que nós sejamos um referencial aqui neste lugar. E cada membro dessa igreja possa, Deus, ser um exemplo da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que a minha vida, Deus, e a vida de cada um desses amados seja um testemunho vivo de alguém que foi transformado pelo Senhor. De alguém, Deus, que tinha características terríveis, que estávamos caminhando para o inferno e que o Senhor nos resgatou através de Cristo Jesus. Que nós possamos testemunhar, Pai, aonde o Senhor nos levar. Faça isso com a minha vida, faça isso com a vida de cada um desses amados aqui nesta manhã. Que nós possamos amar a Tua palavra como ela é, Pai. Nós possamos amar, ouvir a Tua palavra como ela é. Que nós possamos amar, ler a Tua palavra como ela é. Nós possamos amar, estudar a Tua palavra como ela é, sem maquiar, sem ficar procurando pretextos, Deus, ou observando textos fora do contexto. Mas que nós possamos amar a Tua palavra mesmo, Deus, quando ela confrontar-nos. Mas o confronto nos traz, Deus, nos leva à mudança, e assim é que eu oro para que sejamos na nossa igreja. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, em nome de Jesus.